Caião, qual é a diferença entre a teologia sistemática e a teologia bíblica? Como podemos fazer uma hermenêutica e uma exegese das escrituras à luz da teologia bíblica, cara? Bom, em primeiro lugar... Pergunta, cara, é boa, cara? Mais ou menos. Né? Porque eu não consegui entender muita coisa. Porque você, mesmo que você diga, eu não faço teologia sistemática, não vou criando as sistematizações dos textos e diga, eu faço exposição bíblica em sequência, ainda assim, isso não te livra de um problema fundamental, que é o seu olhar hermenêutico, é o seu olhar interpretativo. Com que olhar você interpreta? Porque por mais livre de religião que você esteja, você vai ler, então, com o seu olhar cultural, com o seu olhar familiar, com o seu olhar científico, você vai botar o seu olhar para onde você está olhando. Qualquer um põe. Então, diminuir o meu olhar, quando eu estou lendo a palavra, ao máximo, diminuir o meu olhar ao máximo na leitura da palavra, só é possível quando eu vou dizendo a mim mesmo que Jesus é a minha única chave hermenêutica interpretativa. Aí alguém diria, bom, mas ainda assim, você vai ler os evangelhos com o seu olhar, com a sua bagagem cultural, com o seu olhar técnico, científico, com as suas pré-compreensões filosóficas, com as suas experiências de vida, ou não é verdade? Claro que é verdade, mas não é uma verdade absoluta, ou seja, o meu olhar, quanto mais consciente eu sou de que ele existe, vai também sofrendo um exercício de mim contra mim mesmo, no que diz respeito a dizer, não, esse encontro aqui é entre o seu olhar e o Evangelho, ou o choque que você está experimentando é do seu olhar, mas o Evangelho está dizendo outra coisa. Você vai chegando ao ponto de, como Paulo diz, levando todo o pensamento cativo até a obediência do que você vai entendendo e discernindo acerca de Cristo Jesus. É só nesse ponto, e crescentemente desse ponto em diante, que o seu olhar vai começando a ganhar isenções máximas, porque eles avaliam para o lado de fora o significado do que se está lendo e também se criticam, se julgam em relação a si mesmos, porque aquela palavra já não é mais lida com a resistência dos que estabelecem os seus condicionamentos como limites. Quando você sabe que você tem condicionamentos, você começa a identificá-los, mesmo quando antes não identificava-os. E a leitura da palavra vai entrando cada vez mais profundamente em você. E quando Jesus é essa chave hermenêutica, significando dizer que quando a minha leitura bíblica é a partir de Jesus, do que Jesus fez, disse e ensinou, a minha leitura do Velho Testamento será a partir de Jesus. Então, tudo que ele disse, fez e ensinou, que estiver sendo dito, feito e ensinado no Novo Testamento, fica. E tudo que ele disse, fez e ensinou, que no Velho Testamento se tenha dito, feito ou ensinado diferente, sai. Jesus mostrou aos seus discípulos, depois da ressurreição, tudo o que a seu respeito constava em todas as escrituras do Velho Testamento, na Torá, no Pentateuco, nos Salmos e nos Profetas. E o livro de Hebreus nos diz, de maneira muito clara, para não citarmos muitos outros textos, mas a epístola inteira de Hebreus é uma apologia quanto ao fato de que tem coisas da velha aliança que morreram na cruz com Jesus. E as que não morreram foram as que ele transformou em realidade. E assim mesmo, porque ele transformou em realidade, elas morreram como arquetipia. Por exemplo, naqueles dias, antigamente, Braulio, o indivíduo ia ao templo e sacrificava seus animais a Deus, dependendo do tipo de oferta que ele quisesse fazer. Quando se disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não se precisa ir quando a cruz se realizou e o Cordeiro de Deus foi imolado,
e o véu do santuário foi rasgado de alto a baixo em duas partes, como diz o Evangelho de Mateus, aquilo ali significa algo bombástico. Significa que tudo que era contra nós morreu em Cristo. Significa que o templo, como lugar físico de adoração, acabou. Pode ser um lugar de reunião, mas não é casa de Deus. Significa que sacerdotes humanos entrando para me representar diante de Deus e orar diante de Deus por mim, acabou. Significa que todo o aparato do Velho Testamento, toda a máquina do Velho Testamento de culto, morreu nos seus ritos, nos seus sacrifícios, nas suas simbolizações. Jesus encarnou tudo, está consumado. Então tem coisas que não vão mais se repetir porque ele já encarnou. E tem outras coisas que não vão mais se repetir porque ele as matou na cruz. Os escritos de dívidas, que são inobserváveis, que tornariam a nossa vida aqui mais xiita do que a dos amigos do Irã hoje. Se teu filho não te obedecesse, você tinha que pendurá-lo no madeiro na porta de casa até que os corvos viessem lhe comer os olhos. Se alguém casasse com a tia, tinha que sofrer penalidades. Se alguém quisesse ter qualquer coisa, se alguém comesse o que não estava prescrito na dieta, tinha penalidades. Era um escrito de dívidas e de dívidas inobserváveis. Foi tudo rasgado na cruz. Então quem não lê a Bíblia sabendo disso, sabendo que o livro ficou menor, porque em Jesus a palavra ficou infinita, e quiser que cada página da Bíblia continue em validade, ele vai fazer um desserviço e ele vai estar dizendo que está praticando um estudo bíblico, mas ele está praticando uma angústia de não entender as contradições. Aí vai chegar um ponto em que ele vai praticar as contradições, sem nem perceber. De um lado ele sabe o que Jesus ensinou, e de outro lado todo mundo olha e diz, mas isso tudo aqui também está na palavra, está no Velho Testamento e tem que ser cumprido. Aí o cara fica nessa esquizofrenia, nessa inconciliabilidade entre Jesus e o Velho Testamento. Então o mais resolvido de todos eles ainda é um conflituado, enquanto não entende a simplicidade disso que eu estou dizendo pela milésima vez aqui. Sim. Então a questão é, o que me salva não é não ser teologia sistemática, nem ser dogmática, nem ser teologia bíblica. O que me salva é se ela é cristocêntrica, se Jesus é a chave hermenêutica, se Jesus é aquele em quem habitam todos os conhecimentos e toda a sabedoria de Deus estão nele. Se ele é o Verbo encarnado, se toda a comunicação final de Deus está definida em Jesus. Como diz o escritor de Hebreus, Deus outrora falou de muitos modos e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses dias nos falou pelo Filho, o qual é a expressão exata do seu ser. Quem não chega aí e a partir daí não lê a Bíblia, não vai nunca ter a chance de conhecer o Evangelho, vai estar sempre fazendo essa mescla e vivendo essa angústia esquizofrênica, essa falta de pacificação interior, que só tem, eu repito, só tem de fato como segurança interior aqueles que leem a palavra e leem a vida, tendo Jesus como chave que abre todas as portas, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E o que for conforme ele, eu quero para mim. E o que não for conforme ele, eu aprendo, eu sei como é, mas eu não quero para mim. E aí, brother? É isso aí, Carlão. Você já falou muito sobre isso, mas esse assunto é maravilhoso, assim, eu acho. Cada vez que fala, esclarece mais um pouquinho legal, mais, né? É, cara. E o pessoal que está aqui é tudo gente nova. Uhum. E, poxa vida, e cada vez você fala com menos tempo, mais simples.
Uhum. Teve uma vez que você falou aí, quase 50 minutos sobre isso, É. deu até aquele vídeo lá. É. E agora você resumiu mais. Pô, maravilhoso, cara. Enfim.